Olá, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Bruno e hoje, dando continuidade à playlist de programação básica com C#, a gente vai aprender como fazer laços de repetição. Usando os 4 laços de repetição que nós vamos aprender hoje, o for each, while e do while, a gente vai contar a quantidade de pares que existem entre esses números, mostrar apenas os números ímpares, a soma desses números e se a gente deseja continuar o nosso programa. Vamos para o código para aprender como é que funciona o while e do while. Vamos lá, pessoal. Primeiro a gente vai ensinar o laço while. O while ele tem uma estrutura muito parecida com o if else, que foi o que a gente viu nas aulas passadas. Primeiro vamos verificar o while. While, a tradução dele para o inglês é enquanto. Enquanto a condição aqui dentro for verdadeira, ele vai executar um código. Por exemplo, vamos colocar que ele vai printar hello world enquanto while for true. Nesse caso, a gente tem um problema, que esse laço de repetição ele é um laço infinito. Ou seja, ele vai ficar executando eternamente, assim como a gente vai poder ver aqui no terminal. Observem. Hello world, hello world, hello world, ele vai ficar executando sem parar. Como é que a gente pode fazer isso? Vamos guardar aqui, ó, num comentário, duas palavrinhas que a gente vai usar. Opa, esse aqui é comentário de C#, que a gente vai usar durante essa nossa aula, que é o break e o continue. Já vou explicar cada uma delas pra gente, tá? Por exemplo, vamos criar aqui uma variável i, int i igual a 0, beleza? E eu vou verificar aqui no while, enquanto i for menor que 10, eu vou printar a variável i. E depois eu vou fazer i mais, que vai aumentar a nossa variável em mais 1, beleza? Se eu executar agora o nosso programa, temos todos os números de 0 a 9, porque quando ele chegar em 10, a condição aqui vai ser falsa, como a gente aprendeu em condicionais, e ele vai sair do while. E vamos então verificar aqui o que é o break e o que é o continue. Vamos verificar que se o i for 5, ele quebra. O que isso quer dizer? Que quando ele verificar que o 5 aqui, que o i, ele está com o valor 5, ele vai sair do laço, ele vai quebrar o laço e vai continuar o nosso código. Por exemplo, console.writeLine, fim do código. Vamos reparar como isso vai alterar. Vamos executar aqui novamente e verificar o resultado. 0, 1, 2, 3, 4, 5, fim do código. Ou seja, ele quebrou o nosso laço, ele não foi até o 9, deu break e fez fim do código. Agora vamos colocar esse i++ aqui e vamos simplesmente colocar continue e esse console.writeLine a gente vai colocar aqui, ok? Nesse caso, ele vai executar a partir do 1. Tá? Porque ele vai somar e depois ele vai printar. Mas quando ele chegar no 5, ele vai pular o 5. Então a gente não vai ter a contagem do 5. Porque o continue, ele quebra o laço atual e volta para o começo do while. Vamos reparar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Não tem o 5. Falei errado, ó. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Por que foi do 1 ao 10 agora? Porque a gente está primeiro somando e depois printando. Eu inverti a ordem do algoritmo. Beleza? Inverti a lógica aqui. Então a diferença primordial do continue é que o break ele quebra, para totalmente a execução do laço, enquanto o nosso continue ele pula a execução do laço ou para o laço atual e vai para o próximo. Ou seja, quando ele chegou aqui, ele não executa o que está abaixo e volta para o começo, certo? Entendido que é break e é continue, entendido que é while, a gente pode continuar para os próximos laços de repetição. Vamos lá. Vamos vir para cá e executar o do while. O do, ele vai fazer algo enquanto algo for verdadeiro. While e diferente de 10. Opa, aqui eu escrevi errado. E diferente de 10. Ponto e vírgula. E eu tenho que criar uma variável i. Int i igual 0. Beleza? O que acontece? Eu vou vir aqui, ó, console.writeLine i igual a 0. Ele vai printar que i é igual a 0 aqui, tá, turma? Diferente do while anterior, que nessa condição aqui, o nosso i ele é verdadeiro, ele vai executar, a gente vai mudar. A gente vai fazer que ele realmente é igual a 0. Ou seja, essa condição aqui ficou falsa. Nesse while acima, isso aqui ele entraria no nosso laço de repetição. Mas o do ele tem a característica especial de executar pelo menos uma vez o código que está entre as chaves. Vamos executar para verificar. Reparem, ele vai executar uma vez. I igual a 10, certo? Que foi o que a gente colocou aqui. Ele não executa mais. Então o while
ele executa sob uma condição, pode executar nenhuma vez. O do while ele sempre vai executar pelo menos uma vez, ok? E agora a gente tem o for. O for, vamos ver se a gente consegue aqui, ó, for loop. A gente sempre vai ter essa estrutura. Uma variável inicializadora, uma condição e um incremento ou decremento, porque eu posso colocar menos, tá, turma? Aqui vamos colocar, por exemplo, 10. E vamos colocar console.writeLine i, ok? Mesma coisa lá que a gente tinha no while. A diferença é que aqui é controlado. A gente antes teve que criar a variável i por fora, aqui a variável i já existe dentro do nosso for. Ela já existe, a gente já tem esse contador de certa forma obrigatório, certo? Se eu fizer aqui o break, ele vai parar no 5, ele não vai chegar a printar do 6 em diante. E se eu botar um continue, ele não vai printar o número 6, se eu não me engano. Vamos lá, deixa eu jogar isso aqui para cima por garantia. Aqui neste caso, ele não vai printar o número 5. Ele vai pular o número 5 só para reconfirmar o que a gente aprendeu ali de break e continue, certo? Isso aqui é excelente para a gente repetir códigos e ficar fazendo um código, repetir várias vezes, sem a necessidade de reescrevê-lo. E 4 e 6. Beleza, turma? Então, lembrando, last repetição, excelente para não precisar ficar reescrevendo códigos que vão se repetir. Eu quero printar várias vezes o console.writeLine, eu posso jogar no last repetição. Falamos do while, do do while e agora do for, faltou apenas o for each. Vamos comentar esse daqui e mostrar o for each para vocês. Vamos dizer que eu tenho uma string nome igual Bruno, que é o meu nome. Eu posso fazer for each e aqui eu vou colocar char letra em nome. O que isso quer dizer? Para cada letra no nome, ou seja, isso aqui também é como se fosse o i do for, isso aqui é uma variável que vai existir somente dentro do for each. E aqui é o tipo dela, é o tipo caractere. Ou seja, eu vou percorrer cada itemzinho da minha string. Eu posso vir aqui, por exemplo, e fazer um console.writeLine letra. Ele vai literalmente printar letra a letra do meu nome. Vamos verificar. E tá aqui, ó, letra a letra do meu nome printado bonitinho. Então, recapitulando, o while ele vai executar em cima de uma condição, o do while também, mas o do while vai executar o que está entre as chaves pelo menos uma vez, o for ele vai executar dentro de um contador e o for each ele vai executar item a item de uma lista ou de um texto, uma string. O break ele para a execução do laço e o continue ele pula para a próxima execução do laço, beleza? Então, só para concluir, o while ele vai executar em cima de uma condição, o do while também vai executar em cima de uma condição, exatamente igual ao while, com a diferença que ele vai executar pelo menos uma vez o código entre as chaves. O for ele vai executar uma repetição em cima de uma contagem e o for each ele vai executar uma repetição em cima de cada letra ou de cada item de um texto ou uma lista, respectivamente. O break ele para a execução do laço e o continue ele pula para a próxima execução do laço. Agora, turma, a gente vai fazer um programa que vai pedir pelo menos 5 números para o nosso usuário, vai executar dentro de cada laço diferente alguma coisa. Para executar esse programa, o ideal seria a gente fazer um do while true mesmo, um laço infinito aqui, porque ele tem que ser executado pelo menos uma vez, e aqui eu vou pedir os números, beleza? Então vamos começar. Vou pedir pelo menos 5 números, int num1 igual int.parse console.readline. Vou fazer a mesma coisa 5 vezes. Então, acessando aqui o número pedido, a gente vai criar um array de inteiros. Então, aqui a gente tem uma lista, eu ainda não passei o que é lista para vocês, irei passar na próxima aula, uma lista onde cada número é esses números que a gente preencheu aqui, correto? Vamos executar o nosso for, que vai ter o for int i igual a 0, e aqui a gente vai pegar lista.length, que é o tamanho da nossa lista, que são 5 elementos, e mais. O que ele vai executar? Ele simplesmente vai verificar if lista i módulo 2 igual a 0, ele vai fazer console.writeLine lista i. Esse lista i basicamente é o índice, ele vai pegar cada item da nossa lista e vai printar é par. No else, ele vai printar apenas que não é par, somente o lista i normal, como o exercício pede. Agora, no for each, a gente vai pegar apenas os números ímpares. For each, aqui iremos colocar int,
num in lista. E eu vou verificar if num módulo 2 for diferente de 0, eu vou printar o número, beleza? Então aqui eu estou indo percorrendo cada número e vou printar apenas os números ímpares. No while eu vou fazer a soma deles. While, que vamos pegar index, int index igual a 0. While index menor que lista.length, eu vou simplesmente pegar e fazer uma soma. Vou criar a variável soma aqui, ó, int soma igual 0. Fazer que soma vai ser mais igual a lista index, ou seja, ele vai ter a soma total. E obviamente não pode esquecer aqui de index mais no final e printar aqui a nossa soma, beleza? Que é o nosso total. E para finalizar, eu vou perguntar, que vai ser a nossa opção, onde antes dela eu vou colocar um console.writeLine. Você deseja continuar? A gente bota aqui no final um parênteses com sim ou não, e a gente verifica if opc igual a não, a gente executa um break. De resto, não precisa fazer mais nada, porque o próprio programa já vai se dar o trabalho de voltar pra gente, ok? Vamos executar rapidinho, pelo menos 2 vezes, pra gente ver se está funcionando. Pegar o número 4, o número 7, o número 12, 9 e 6. Ó, aqui é a primeira parte, onde eu imprimo cada número, imprimo se aqui foi o que eu digitei, se ele é par ou não. Depois imprimo apenas os ímpares, imprimo a soma e pergunto se eu quero continuar. Sim, eu quero. Então vamos lá digitar o número de novo. 10, 11, 12, 13 e 14. Ele imprime quais são os pares, ele imprime os ímpares, imprime a soma. E agora eu vou falar que eu não quero continuar. E pronto. Acabou o nosso programa. Foi esse, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, comentário bonito aí embaixo. Se inscreve no canal para mais vídeos como esse se ainda não for inscrito. E vejo vocês na próxima. Fui!